Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal Romana. Você pode estar me ouvindo através do YouTube, você pode também estar me ouvindo através do podcast. Eu já aproveito para convidar você a seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Você tem as nossas redes sociais na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do episódio no podcast. E depois de uma pausa aí que nós fizemos nessa segunda temporada em relação às entrevistas, eu volto hoje para entrevistar o Bernard, que vai falar um pouco para a gente a respeito de ser um coordenador da pós-graduação voltado para negócios, voltado para ciências contábeis. É interessante a experiência do Bernard enquanto coordenador, porque eu tenho notado nos alunos da graduação que eles sempre perguntam muito se devem sair da graduação, já emendar numa pós, que pós fazer, como escolher uma boa pós. Então, nada melhor do que trazer um coordenador de curso para tirar essas dúvidas, para trocar uma ideia conosco. Bernard, seja muito, muito bem-vindo. Eu já agradeço antecipadamente. Sinta-se à vontade. Os nossos ouvintes perguntam muito, os vídeos de pós-graduação são um dos vídeos mais acessados, um dos episódios mais acessados também no podcast. Então, eu acredito que você vai nos ajudar bastante com a sua experiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, Tatiane. Olá a todos que estão ouvindo, né? Espero poder aí compartilhar um pouco aí da minha experiência profissional e, quem sabe, trazer alguma luz para a pessoa que estiver ouvindo aí e de repente quiser tomar alguma escolha, tomar alguma decisão. Tenho certeza que eu acho que o intuito dessas entrevistas é de compartilhar informação e trazer luz, principalmente para as pessoas aí, né, para os contadores aí que estão se formando ou que estão no momento aí, de repente, buscando uma recolocação. Eu acho que a pós-graduação, sim, ela pode ser uma válvula de escape aí, uma renovação para essas pessoas. Obrigado pelo convite. Foi difícil a gente achar uma data aí, mas felizmente estamos conseguindo aí agora fazer essa entrevista. Não, excelente. Bernard, eu sempre começo perguntando para os entrevistados nessa segunda temporada por que eles escolheram ciências contábeis. As respostas são as mais variadas possíveis. Então, teve um coordenador da graduação que disse que ele escolheu ciências contábeis porque ele queria andar de terno e gravata na Avenida Presidente Vargas. Ele via aquelas pessoas de terno e gravata, ele falava, eu quero ser contador para poder andar de terno e gravata na Presidente Vargas. Como é que você escolheu ciências contábeis, Bernardo? Então, as ciências contábeis apareceu para mim meio que por acaso, né? O meu pai é contador, mas a minha decisão nem foi por conta disso, apesar de eu achar que boa parte aí das pessoas que optaram pelas ciências contábeis, pelo menos na nossa época, né? Eu vejo uma evolução do papel do contador, né? Uma mudança também do perfil do profissional de contabilidade, mas do aluno de contabilidade, principalmente, né? Você vê que tem mudado um pouco, mas eu acho que na nossa geração acaba que é um pai, um tio, uma tia, uma mãe, enfim, alguém de alguma forma, alguma experiência próxima que te levou a fazer contabilidade, né? Eu, na minha época, eu fiquei muito em dúvida entre direito e contabilidade, enfim. E para alguns lugares eu tentei direito, para outros contabilidade, e acabei passando por contabilidade, e sem a menor dúvida, hoje eu vejo que foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei, né? Tenho a certeza disso, que é uma área com muita possibilidade, é uma área bem abrangente, e talvez em outras áreas a gente não consiga isso, talvez em outras graduações a gente não tenha essa abrangência que a contabilidade tem, né? Então foi meio que por aí essa experiência. Não foi para andar de terno não, porque não gosto, sinceramente não gosto, principalmente andar no centro, no calor, de terno e gravata, eu deixo isso para o advogado. Tá ótimo. Mas tudo bem. Me fala um pouco sobre a sua formação acadêmica e a sua experiência profissional. O que você já estudou até hoje e o que você já trabalhou, quais áreas você já atuou? Tá, então vamos falar da parte acadêmica, né?
Na parte acadêmica, a minha formação ela é voltada toda para contabilidade. Eu fiz a graduação de Ciências Contábeis na UERJ, fiz pós-graduação em contabilidade e depois fiz o mestrado na FRJ, onde fomos colegas, né? Em Ciências Contábeis também. E hoje eu estou em um doutorado em administração, fugindo um pouco. Então, academicamente, essa foi a minha formação, muito voltada para a contabilidade por si só, né? Profissionalmente, eu sou funcionário de carreira da SEDAI como contador, né? Atualmente, eu estou emprestado na Secretaria de Saúde como assessor dentro lá da Secretaria de Saúde, onde a contabilidade é muito útil. E só pegando um gancho aqui, não sei se a gente comentaria isso em outro momento, mas como o contador é valorizado. Como você ter o conhecimento da contabilidade é valorizado, tá? Como a gente carece de bons profissionais em contabilidade, né? E didaticamente também, acabei não falando, hoje eu sou professor substituto na UFRJ, já dei aula em outras graduações e eu estou com uma coordenação na Cândido Mendes, uma pós, um MBA em gestão tributária, um MBA que ele vai ser totalmente remoto, né? Ou seja, não é o EAD, é uma novidade até nos dias de hoje, muito por conta, acho que, do Covid também, né? Todo esse momento que a gente viveu aí, e foi uma coisa acertada, do ponto de vista, acho que acadêmico, foi uma coisa bem acertada, foi uma coisa bem útil. E essa pós-graduação vai ser toda remota, ela está sendo pensada toda remota, e eu acho que é bem interessante. Eu acho que dá uma flexibilidade para o aluno e mantém a interação com o professor, a interação com colegas. Então, promete. Aliás, a Tatiane está convidada, obviamente, para fazer parte dessa equipe de professor desse MBA em gestão tributária. Eu tenho notado, você falou, o aluno de pós-graduação, ele economiza aí no tempo, mas ele tem uma interação com o professor. Uma coisa que eu, enquanto professora também dando aula online, eu vejo que tem muita questão do deslocamento, né? O aluno sai do trabalho para ir para a aula, aí sai da aula, e muitas das vezes o aluno fala, professor, eu tenho que sair um pouco mais cedo por causa do trem, da barca, do ônibus, Então, quando você coloca uma aula online, mas é ao vivo, não é o EAD, você acaba ganhando esse tempo aí de deslocamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho qual é o perfil do pós-graduando em Ciências Contábeis. Quando você vai fazer uma pós em gestão tributária, por exemplo, eu acredito que não tem, a maioria deve ser contador, mas eu acredito que deve ter alguém de direito, deve ter alguém de administração. Mas qual é o perfil do pós-graduando? É a pessoa que acabou de sair da graduação? É a pessoa que está querendo ser promovida no emprego? É a pessoa que quer entrar na área? Tem um perfil ou é um pouquinho de tudo? Então, pelo que eu acompanhei ao longo dos últimos anos, principalmente como professor no MBA de gestão tributária, inclusive, né, falando da gestão tributária por si só, né, que é uma área muito específica, eu tenho a percepção que é o aluno que acabou de se formar, sim, mas que já está inserido no mercado de trabalho. Então, acaba sendo aquele profissional que já está inserido no mercado de trabalho, em sua grande maioria. Ele tem a certeza ali, né, ou a paixão, enfim, que ele quer ir para a área tributária, que é uma vertente da contabilidade muito específica e muito importante, né? Muito importante, muito boa, por sinal, né? Principalmente no nosso país. Então, ele acaba buscando, eu acho que o curso de gestão tributária, porque ele quer se aprofundar, porque ele quer melhorar, galgar uma posição melhor, ele quer aprofundar o conhecimento. Tem uma coisa que eu digo em sala de aula, é que na graduação, principalmente em gestão tributária, você só molha o pé. Se o conhecimento fosse uma piscina, você só molha o pé. Então, assim, não dá para você sair da graduação e ir para o mercado de trabalho e você tem um caminho muito longo ainda para percorrer para falar de tributária, para construir um conhecimento que te leve a cargos mais altos, né?
que a grande maioria das pessoas buscam é isso, é a melhor colocação, um melhor emprego, uma visibilidade, maior entendimento do assunto. Então, se fosse uma piscina, o conhecimento de gestão tributária, eu acho que a MBA ele te permite dar uma mergulhada melhor, vamos colocar assim, né? Não vou falar que você vai nadar de braçadas, né? Porque o conhecimento é vasto e isso exige anos também de trabalho, de experiência, de fato, né, no dia a dia. Mas o MBA te ajuda, ele te ensina a nadar, vamos colocar assim. Acho que ele te ensina a nadar. É interessante porque às vezes o aluno fala assim: nossa, professora, mas você fala com uma facilidade. Eu falei: então, mas eu sou professora há 7 anos e eu trabalho na área há 16 anos. Então, eu já tenho uma facilidade no que eu estou falando. Quem está começando agora não vai ter essa facilidade. Então, não se compare, por favor, não se cobre. Né? Não se cobre, perfeito. Você está falando com uma pessoa que já está na estrada há algum tempo. Então, o aluno precisa ter isso em mente. Agora, você falou do perfil do aluno. E eu acredito que, enquanto coordenador de pós, você tem que fazer uma pós voltada para o perfil do aluno, voltada para atender. Não é só um título, você tem que entregar o conhecimento para aquele aluno, porque uma coisa que eu percebo muito da diferença do aluno da graduação para pós é que o comportamento muda. O aluno da graduação, ele quer o ponto, ele quer passar, e ele age com certificado dizendo que ele é bacharel em ciências contábeis e resolveu a vida dele. Aí ele vai fazer a prova do exame de suficiência e não passa. Porque 60% dos inscritos não passam, né? Exato. E eu vejo que na pós o aluno já chega com um perfil de quero aprender. Quero aprender, quero como é que é isso, por que é assim. Então, eu vejo que a postura é completamente diferente. E aí, você conciliar, né, os professores, a ementa, o perfil do aluno. Qual é a maior dificuldade que você tem ou teve já como coordenador de curso para que você ofereça uma pós que não seja só mais um certificado no currículo, mas que atenda realmente ao que o aluno deseja, porque você tem aluno com diferentes perfis. Então, qual é a maior dificuldade que você tem como coordenador de curso? Muito interessante você falar da mudança de postura. Sem a menor dúvida, o aluno de pós, ele busca não só o título, que ele é importante, né? Sem a menor dúvida, o título é importante, mas ele busca o conhecimento, né? E eu acho que na temática de gestão tributária, então, talvez ele busque até mais o conhecimento que o título, por si só. E aí é um diferencial desse curso que eu estou como coordenador, que é um curso que já foi testado, né? Como assim um curso que já foi testado, se ele é novo na Cândido? Porque eu estou trazendo os professores de um curso anterior, de uma instituição que não vale a pena a gente falar o nome e tal, mas enfim, não está mais no Rio, né? Mas é um curso que já foi testado. É um curso que já viu, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, essa matéria cai bem, essa matéria não cai bem, essa matéria está em excesso. E nesse curso, nessa proposta de gestão tributária que a gente está tendo na Cândido Mendes, a gente teve toda a abertura para escrever ela da melhor forma possível. Então, sem a menor dúvida, ela foi pensada em trazer um MBA não voltado para atender o MEC. É óbvio, a gente tem que atender o MEC lá e todas as diretrizes, né, que a gente tem que seguir, mas foi um curso voltado para atender o profissional, né? O que o profissional de fato precisa e o que a gente pode entregar também, né? É o que você falou, é aquilo que a gente pode entregar. Não vai ser em 2 anos que ele vai ser como a Tatiane, né? Não vai ser em 2 anos que ele vai se formar uma Tatiane. Foram 16 anos trabalhando com isso. É óbvio, né? Isso tem que estar na mente do aluno. O aluno, às vezes, pode acabar se frustrando em uma ou outra instituição. Isso é fato, né? E cada um realmente tem um perfil. Mas eu acho que a vantagem que eu estou tendo como coordenador é poder escrever o curso como eu acredito e como outros colegas que eu venho conversando aí, que vão fazer parte aí dessa equipe, acreditem que é o melhor em relação à gestão tributária que a gente tem
no Rio de Janeiro. E também contar com professores como você, professores que são do mercado. Não adianta eu recorrer, com todo respeito e toda a admiração que eu tenho, por professores que são apenas acadêmicos, ou que sejam acadêmicos com uma expertise muito grande em tributária, que é difícil, é raro, é difícil, é raro, mas tudo bem. Eu acho que esse é o grande diferencial. E a grande dificuldade que eu estou tendo hoje é por conta do Covid, né? A gente tem um problema de cunho não só nacional como mundial, mas se tratando de Brasil, se tratando de Rio de Janeiro, é muita gente desempregada, enfim, a economia não tão aquecida, voltando a aquecer, então a pós-graduação ela acaba sendo, calma aí, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu melhorar um pouquinho a situação para eu entrar no após, para eu me comprometer com, vamos colocar assim, com algo de 2 anos, né, que eu vou ter que fazer, de 18 meses, enfim, que eu vou ter que fazer, né? Então, essa tem sido a grande dificuldade hoje. Acho que seria por conta do Covid, para a gente encher as salas, mas é um problema que eu tenho certeza que isso, aos pouquinhos, vai melhorando, já vem melhorando e tenho fé nisso. Bernard, uma coisa interessante que você falou é difícil você ter um professor que seja de mercado, que seja acadêmico, e eu costumo falar para os meus alunos, isso é uma jornada dupla, é uma jornada tripla de trabalho, e é uma loucura, mas realmente é muito difícil, mas é necessário, porque contabilidade tributária é prática, não adianta teoria, 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 não adianta, você não sai do lugar. Agora, me responde de uma forma muito sincera. Vale a pena sair da graduação e já emendar numa pós? Por que eu pergunto isso? Porque os alunos, olha, o aluno sempre pergunta, sempre vai ter os alunos perguntando, vale a pena? Ou não, é melhor você ter uma vivência de mercado primeiro? Eu vou te dar a minha opinião e aí você dá a sua opinião. Eu era contra, terminantemente contra, porque eu falava assim, você não vai conseguir assimilar o conteúdo da forma como está sendo passada. E só que eu tive 2 experiências transformadoras. A primeira foi quando eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Eu tinha acabado de sair da graduação, eu era gerente de contabilidade num escritório de contabilidade que era pequeno, e na FGV eles faziam uma entrevista. E aí a pessoa que fazia a entrevista falou assim, não, mas você só tem 21 anos. Você vai fazer um MBA em Gestão Empresarial na FGV? Por que você não faz uma pós-graduação em administração na FGV? Faz uma pós, que é para quem já está saindo agora da graduação, que é muito novo. Falei, não, mas eu não quero, eu já olhei o currículo, a ementa da pós, eu não quero uma pós, eu quero MBA, que é muito mais consistente. E aí, ele falou assim, você não vai conseguir acompanhar a turma, porque são alunos que são já diretores de empresa, são executivos, são pessoas que já têm uma bagagem muito grande. Falei, mas olha só, vamos lá. Eu dou conta. Primeiro que eu não sou qualquer aluna de 21 anos, eu sou uma aluna que já é gerente numa empresa. É uma empresa pequena? É, mas eu já sou gerente numa empresa. Eu não sou uma assistente, eu já tenho uma vivência de gestão. E outra, eu vou fazer um MBA, uma pós, e depois eu vou fazer um MBA, e aí eu gastei 4 anos da minha vida nisso? Não, eu já faço um MBA. Resolvi fazer o MBA. 2 coisas, tá? Primeiro, que eu fui muito bem nas matérias, muito, muito, muito bem. Inclusive, na matéria de tributário, na matéria de contabilidade, eu dei aula particular para os outros alunos, eu cobrei R$150 a hora, porque eu podia não saber de marketing, eu podia não saber de psicologia, mas de contabilidade de tributos eu sabia, eu cobrei R$150 a hora para dar aula. E eu abriu a minha mente de uma forma, eu sei, eu concordo com ele em partes,
Se eu fosse fazer esse MBA hoje, 13 anos depois, com a bagagem que eu tenho de mercado, com a forma de pensar que eu tenho hoje, talvez eu tenha um aproveitamento excepcional, tá? Sim. Porém, quando eu fiz aos 21 anos, já abriu a minha mente de uma forma, já me criou um pensamento crítico, já me levou a ter conexões, Perfeito. já me levou a... Perfeito. Então, hoje, o que eu falo para o aluno? Eu falo, olha, se você tiver uma bagagem de mercado, se você for uma pessoa mais experiente, você vai aproveitar mais. No entanto, mesmo sem ter a experiência, se você faz a pós-graduação, você leva a sério, você estuda, faz exercícios, faz os trabalhos, você realmente está nas aulas, você interage, você faz network, aquilo ali, a pós vai ser uma oportunidade de amadurecimento que você vai ter de pensamento crítico, de comunicação, de trabalho em equipe, de solução de problemas, de aprender a estudar, porque o ritmo da pós é diferente. Então, você vai ter outros ganhos que vão possibilitar que você desenvolva melhor a parte técnica. Então, hoje eu falo, quer fazer uma pós? Acabou de sair da graduação? Leve isso aqui em consideração. E aí a sua pós vai valer a pena. Se você não levar isso em consideração, é tempo e dinheiro jogado no lixo. Aí agora sim, falando mais do que o entrevistado, né? Mas, por favor, me faça as suas considerações. Até porque você saiu da graduação direto para o mestrado, né? Exatamente. Então, assim, eu sou a prova viva disso. Eu fui até além, vamos colocar assim, né? Eu cheguei a fazer uma pós aí no meio, mas eu fui até além. Para você ter noção, eu fiz a pós e o mestrado junto. Loucura, né? Não, a graduação com o mestrado, para mim, já era uma loucura, já era um nível muito hard. Então, cada um tem uma jornada, né? Cada um tem uma jornada, de fato. Mas eu assino embaixo no que você diz. E eu vou trazer a minha experiência da graduação para o mestrado como isso me mudou realmente, né? Como eu amadureci, como isso me deu frutos, tá? Porque logo que eu entrei no mestrado, eu fui dar aula, comecei dando aula, e aí, enfim, passei para o concurso da SEDAI, então foi tudo meio que ao mesmo tempo, mas como o fato de eu ter mestrado, isso me diferenciou. Eu acho que esse é o ponto. Isso me diferenciou. Caramba, ele tem 23 anos, caramba, já está com mestrado na FRJ, caramba! Então, eu acho que o aluno que sai hoje aí com 21, 22, enfim, não vem ao caso a idade dele, isso não é uma corrida contra o tempo, né? Mas o aluno que sai da graduação e já emenda numa pós-graduação, ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Vai ser um aluno que daqui a 1 ano, mais 2, ele já tem aquela pós-graduação. Ele já vai ter feito, como você falou, network, que a gente não pode esquecer disso, gente. O mercado de trabalho, de uma forma geral, ele funciona baseado em trabalho? Sim. Em mérito? Sim. Né? Óbvio, mas também em network. Isso faz parte. Isso faz parte. Quanto mais conexões você tiver, é mais fácil, vamos colocar assim, de você se recolocar no mercado. É mais fácil de você galgar algo melhor, de repente, uma outra empresa. Porque, caramba, tem aquele colega meu, tem aquele amigo meu, pô, o cara era sensacional lá na aula. Putz, eu acho que ele tem um perfil dessa vaga. Então, o mercado funciona assim, né? A sociedade funciona assim, as relações interpessoais funcionam assim, né? Isso faz parte. Por isso que eu sou um pouco crítico ao EAD tradicional, porque a gente perde um pouco desses relacionamentos que são importantes no crescimento pessoal e profissional, né? Pessoal e profissional. E eu acho que sim, que uma pós-graduação ou um MBA, né? Dependendo aí do que cada um estiver buscando, ela vai te tirar dessa tua zona de conforto, ela vai te colocar novas experiências e também vai te agregar, além de conhecimento, pessoas, né?
vai te agregar pessoas. Então, assim, eu fui muito, eu agradeço muito eu, por acaso, ter passado no mestrado e ter feito ele, porque isso me trouxe muitos frutos mesmo, assim. Então, eu sou totalmente a favor. E aí eu ainda faço uma ressalva, até o que você disse, Tatiane, nada impede você de fazer outro MBA. Então, assim, Exatamente. a gente se gradua aí com 21, 22 anos, beleza. Cara, a gente tem aí até uns 65, 70. Vamos botar aqui uma hora, eu quero parar de estudar também e ficar em casa, sei lá, ou dar aula só, não importa. A gente tem até os 70 anos aí, cara, para fazer mais um MBA, outro MBA, outra graduação. Então, não vai ser a última, não acredito que você, já entrando de cara numa pós-graduação, será a última pós-graduação da sua vida, que vou te falar, acho que não será. Acho que em algum momento, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer se aprofundar, seja num tema ou um outro tema, você vai acabar buscando uma nova pós-graduação, seja um mestrado, seja um doutorado, seja um MBA, enfim, ou uma nova graduação, você vai buscar mais conhecimento. Excelente. Até porque falando assim, você vai fazer uma outra pós. Eu vou terminar o doutorado, eu vou fazer uma pós na área de data science, de big data. E eu falo Sim, para os isso meus você vai se alunos, complementando, né? a tecnologia já invadiu a contabilidade, pelo amor de Deus, vocês estão pensando o quê? Que vocês vão ficar fazendo débito e crédito lá, digitando débito e Não, crédito? esquece isso. Daqui a pouco você Eu está não... automatizado. Você só tem que Exatamente. entender. Até os Totalmente automatizado, né? Até os escritórios estão automatizados. Mas aí, você falando que vamos trabalhar até os 65 anos, eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas porque é verdade. Mas me diz Tristemente. uma coisa, Bernardo. Quais são as perspectivas de mercado para quem tem pós-graduação em ciências contábeis? Porque você falou assim, porque você vai ser diferenciado, porque daqui a 2 anos você tem uma pós. Mas como é que o mercado vê isso? Ele valoriza, não valoriza? Porque eu vejo algumas vagas que falam assim, pós-graduação é Ah, um diferencial. Aí eu tenho não, não me vontade de perguntar, mas será que é um diferencial no salário também? não me faça pergunta difícil. Não, mas assim, a gente vive num país que tem uma desigualdade tremenda, né? Isso é um fato. Se a gente for pegar aí o percentual de pessoas graduadas, a gente vai ver que esse percentual é pequeno. Se a gente for pegar o percentual de pessoas pós-graduadas, vai ver que esse percentual é menor ainda. Então, se a gente fizer uma análise bruta, isso por si só, você ter uma pós-graduação, você já é diferente. Agora, se o mercado valoriza na mesma proporção do nosso esforço, eu acredito que não. Tá? Eu acredito não. Que não. Por que eu acredito que não? Porque eu acho que um aluno que faz uma graduação, vai para o mercado de trabalho, procura um MBA, estuda, aí tem que ter inglês. Aí, como você falou, tem que ter um conhecimento de Excel avançado. Aí agora não, tem que trabalhar com Big Data, ou seja, tem que trabalhar com um volume alto de dados. Caramba, esse profissional aí no mercado, aí tu vai ver o salário dele. É pouco. É pouco. Para um início, eu acho que é pouco. Eu acho que a gente poderia ser mais bem valorizado. Mas isso não é uma questão da contabilidade. Isso é uma questão de Brasil, né? Então, é uma questão de Brasil. Quando você olha o salário mínimo e o que você compra com salário mínimo, aí que a gente começa a entender que as coisas são um pouquinho mais difíceis, né? Então, aí a gente vai para uma outra discussão, que sim, eu acho que tinha que ser mais valorizado. Acho que tinha que ser mais valorizado. Mas, em contrapartida, tirando toda essa parte crítica, né? Que a gente tenha essas dificuldades que a gente tem em termos de Brasil, eu vejo a contabilidade como um mercado muito aquecido de opções, de vagas, de toda hora estágio, toda hora não sei o quê. Então, assim, eu pego como exemplo os meus amigos. Eu não estou falando de família, não. Eu pego como exemplo os meus amigos, os meus colegas que se formaram comigo na mesma faculdade. Vários com condições sociais diferentes, né?
uns mais humildes, outros com alguma condição, né? Enfim, vários com condições totalmente diferentes, ainda mais que a UERJ, ela tem essa característica, tá? Ela tem essa característica forte de você ter gente de tudo quanto é lugar, do Rio de Janeiro nela. E eu vou te falar, a grande maioria, se não todos, estão bem hoje. Estão bem. Estão empregados. Eu não lembro, eu desconheço alguém da minha sala que esteja desempregado. Então, isso por si só já é maravilhoso. No meio do momento que a gente vive. E aí eu vou trazer outro exemplo. Eu conheço engenheiro que está desempregado e não consegue achar emprego. Não estou criticando a engenharia, longe disso. Pelo amor de Deus, os caras estudam muito para se formar em engenheiro. Enfim, nossa, é complicadíssimo. Mas eu conheço alguns que estão desempregados. Então, isso mostra como a contabilidade ela é uma boa opção. E eu acho que ainda continua sendo uma boa opção, sim. Tá? Então, acho que é por aí. Acho que, não sei se ficou claro, mas eu acho que é um pouco por aí. E quais são as pós mais procuradas pelos alunos de ciências contábeis? Qual área que eles se interessam mais? Olha, aí é uma percepção, não é baseado em nenhum dado, né? Uhum. Para a gente ter uma resposta mais concreta, vamos colocar assim, a gente teria que se basear em dados, né? Enfim, realmente eu não fiz esse estudo, mas o que eu vejo de vertentes hoje forte em contabilidade, né? A própria contabilidade societária, por si só, a contabilidade financeira. Eu vejo uma vertente aí voltada para a parte aí de bolsa de valores também. Eu vejo Está alguns alunos crescendo muito, procurando né? a área financeira, assim, eu tenho uma procura grande, eu vejo colegas procurando e tem pouca opção, principalmente no Rio de Janeiro. Imagina, se no Rio de Janeiro é pouco, É a enfim, tem segunda pouca maior cidade oferta. do país. Acaba concentrando em São Paulo, mas enfim, é um tema que está em ebulição. Eu vejo a tributária como, obviamente, um tema muito forte, isso é sem a menor dúvida. A nossa carga tributária é alta, né? E Como vai país, continuar, então mesmo após a reforma tributária, não vai diminuir. não vai diminuir. Então, falar de tributo, falar de planejamento tributário, falar de gestão tributária é um diferencial competitivo nas empresas. E a perspectiva é essa, sempre foi e vai continuar sendo, né? Então é um forte, sempre foi uma forte vertente falar de tributária com contador. Aliás, acha-se, eu tenho essa percepção que todo mundo acha que o contador ele é tributarista, né? E Sim. não é uma verdade, né? O contador ele pode ter várias vertentes, inclusive a área tributária, mas o pessoal de fora tem essa percepção, né? O cara é contador, então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu ICMS, não sei o quê, o meu imposto de renda, né? O clássico imposto de renda. Então, tô com problema no imposto de renda, enfim, Não, é eu forte. tive uma situação em que um vizinho falou assim: não, porque eu fui mandado embora, eu queria que você olhasse a minha rescisão. Aí eu falei, mas eu sou Eu contadora, não mexo. não sou do departamento pessoal. Ah, mas você não é contadora? Você estuda o que lá na sua faculdade? Eu falei, contabilidade. E aí ele ficou indignado, como assim? Eu era graduada em ciências contábeis e não sabia conferir uma rescisão. O que eu estava aprendendo na faculdade? É complicado. Muitas pessoas não têm noção do que é contabilidade. Eles acham que você Não entende tem. de ICMS, eles acham que você vai resolver o problema dele do imposto de renda da pessoa física. Pessoa física, né? Que é algo que a gente nem vê na faculdade. Não tem, Muito não, engraçado isso. não tem mesmo. E aí, Não tem. Bernardo, que dica então você daria? A gente já explorou bastante aí o perfil do aluno, o que eles procuram. Que dica você daria para quem deseja ingressar numa pós-graduação? Como escolher a instituição? Como escolher a área? O que eu tenho que observar para não ser só mais um título ali que eu vou colocar no currículo, mas que não trouxe conhecimento? Perfeito. Eu vou ser bem objetivo, como eu gosto de ser. Eu acho que você tem que pegar, principalmente, óbvio, fazer uma análise de menta, né?
óbvio, você vai dar uma olhada na grade curricular e tudo mais. Só que eu acho que o principal é você olhar quais são os professores que vão me dar aula. Deixa eu ver o nome dos professores que vão me dar aula. E vai no LinkedIn deles. E vai no LinkedIn. Vai no Lattes, né, se for um professor acadêmico, mas talvez se boa parte desses professores estiverem em LinkedIn, isso já é um bom sinal para a gestão tributária. Tá? Se boa parte dos profissionais que vão te dar aula tem LinkedIn, isso é um bom sinal. Eu diria que isso é um bom sinal. Eu acho que esse pode ser um caminho. Então, eu iria avaliar quem são meus professores, né? Onde eles trabalham, o que eles fazem. Eu acho que seria por aí. Bom, é uma excelente dica. Olhar qual é a ementa, né, para ver se está alinhado com o que você quer, com o conhecimento que você deseja Perfeito. adquirir. E se o professor que vai passar aquele conhecimento, que vai construir, não é passar, vai construir o conhecimento com você, se ele está atualizado, né? Porque às vezes o cara já foi muito bom, mas não está atualizado mais. Então, o cara que eu digo pode ser a mulher também, né? Não vamos ser aí. Não, sim. Qualquer pessoa, a pessoa que vai te Sim, dar aula, né? o professor, a professora pode não estar mais atualizado. E já encaminhando aí para a nossa reta final da entrevista, eu tenho feito uma pergunta para todos os entrevistados, e eu tive nessa segunda temporada aluno da graduação, no mestrado profissional, do mestrado acadêmico, do doutorado profissional, doutorado acadêmico, professores, e eu quero saber o seguinte, Bernard, a profissão contábil acabará não é a contabilidade. E a contabilidade, ela controla, mensura, avalia o patrimônio. Eu acredito que a contabilidade, enquanto existir patrimônio, seja ele público ou privado, vai existir a contabilidade porque precisa se controlar esse patrimônio. Não necessariamente, porque em algum ponto da nossa conversa você disse que a contabilidade poderia estar totalmente automatizada. Então, a minha pergunta é se a profissão contábil vai acabar. Até porque a gente sempre lê uma notícia, profissões que estão bombando, contabilidade. Profissões que vão ser extintas até 2030, contabilidade. Aí o aluno da graduação fala assim, professora, afinal de contas, em 2030, eu vou estar ganhando muito bem ou vou estar desempregado? E aí eu convido vocês a dar a visão de vocês a respeito disso. Olha, eu ouço que a contabilidade vai acabar tem aí pelo menos uns 10 anos. Ainda não acabou. Mas eu já ouvi isso, já, enfim, uma proposta até de curso que a gente ia implementar em uma outra faculdade. Ele falou, não, mas a contabilidade vai acabar. Eu falei, vai acabar? Tá bom. Enfim, não tem discussão, né? Mas não vai acabar. A profissão contábil não vai acabar. Isso aí não tem a menor condição disso. Mudar? Sim. Obviamente ela vai mudar. Obviamente ela vai transformar. Obviamente novas tecnologias vão chegar e o foco do profissional contábil poderá ser outro. Ou deverá ser outro. Ele já vem mudando, né? Se a gente pegar 20 anos atrás e comparar com hoje, não é o mesmo foco que é dado nas instituições, dos profissionais, não é o mesmo perfil. Ele vem alterando. Eu sou favorável, isso é uma ideia que eu tenho, só minha, tá? Favorável, mas assim, uma conversa de bar, vamos colocar assim, tá? Que a gente teria que mudar o nosso nome. A gente teria que ter uma mudança de nome. Não ser chamado de contabilidade, ser chamado de algo um pouco mais abrangente, porque, por exemplo, se você for pegar nos Estados Unidos, não tem o termo contabilidade, é uma coisa um pouco mais ampla. Não sei, eu acho que isso poderia ser pensado. Eu vejo a nossa profissão com uma coisa muito mais ampla. Tem gente que está em governança. Você tem uma sugestão de nome? Porque você está falando para tirar o nome, mas qual é o nome? Não sei, não vou me atrever a isso. Mas algo talvez mais voltado para finanças, não sei, uma coisa mais abrangente, que de fato é. Se a gente pegar, por exemplo, a própria UERJ, a faculdade de contabilidade lá é faculdade de administração e finanças. O finanças é a contabilidade. Então, eu não sei. É algo que pode pensar no futuro, enfim, não sei se vai caminhar para isso. Mas não vai acabar. Isso aí
eu boto fé e assino embaixo que não vai acabar, mas vai mudar. E a gente tem que estar preparado para as mudanças, e, sem a menor dúvida, pós-graduação é uma maneira de você estar se preparando para as mudanças, né? É você estar se atualizando, é você estar buscando informação, é você estar se alterando, mudando, evoluindo. Então, é por aí. Eu acho que esse é o caminho para quem busca aí não ficar obsoleto, para quem busca se colocar no mercado, para quem busca se recolocar no mercado. Esse é um dos caminhos, sem a menor dúvida. Bernardo, obrigada. Eu fico mais aliviada, até porque eu sou da iniciativa privada, então saber que eu não vou ficar desempregada é muito bom. Né? Não vou ficar desempregada 2 vezes, né? Porque eu sou da iniciativa privada e sou professora. Então, se a contabilidade acabar. Acaba para todo mundo, né? Não, e aí eu tenho um problema, né? Porque eu não sei fazer arte, não tem nem como vender minha arte na praia. Então, assim, não, ótimo. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Obrigada pelo bate-papo, pela sua experiência, pela conversa. Acho que agregou muito. Os alunos perguntam muito a respeito de pós-graduação, ficam com muitas dúvidas. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer, porque uma coisa, Bernard, é que às vezes a gente acha que algo é muito óbvio, sabe? Porque nós já estudamos, por exemplo, nós já terminamos o mestrado há 6 anos. Então, a gente já terminou, eu concluí minha graduação em 2008. Quando eu completei 10 anos de formada, eu tomei um susto, porque já tinha 10 anos que eu tinha concluído, não era começado, eu já tinha concluído. E uma coisa que eu acho que nós, enquanto professores, porque você não é só coordenador, você é professor também, a gente não pode esquecer que, às vezes, para a gente que já está na estrada há mais tempo, tem coisas que são muito óbvias, mas que, para o aluno da graduação, ele não sabe aquilo. Exato. Então, quando a gente conta essa experiência de fazer pós, de fazer mestrado, de estar num doutorado, a gente já está nessa estrada, já tem tantos anos, que para a gente já é um assunto assim, nossa. Corriqueiro, normal. A gente já tem uma linguagem própria quando fala do assunto, entende? E a gente não pode. Por que eu comecei essa 2ª temporada falando desde o aluno da graduação até um pós-doutorado? Porque o aluno da graduação não sabe que tem mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado profissional, doutorado acadêmico. Ele não sabe o que se pesquisa em contabilidade. Ele não sabe que existe um pós-doutorado em contabilidade. Então, a ideia era conversar com quem estava estudando e também trazer os coordenadores de curso para a gente poder falar coisas para essa geração que está chegando agora de contadores, que pode ser óbvio para a gente, mas é uma galera que não sabe muito ainda o que vai fazer na carreira, entende? Então, inclusive, alguns desanimados em relação à carreira. Então, às vezes eu mando as perguntas para os entrevistados e parecem perguntas até, às vezes, muito básicas, mas é básica para a gente, não é básica, às vezes, para o ouvinte, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Essa mentalidade. Eu dou aula na área tributária, eu falo, nossa, eu trabalho com isso há 16 anos, mas o aluno está vendo isso pela primeira vez. Então, como eu simplifico... Que eu vou passar... Como que eu descomplico de forma que ele vai entender o que eu estou falando, que ele vá construindo todo um pensamento, que ele mesmo vai construindo o aprendizado dele e ele vai entender tributos, ele vai começar o que você falou, após vai te ensinar a nadar. Você não vai nadar de braçada, mas a ideia é que depois de 18 meses você não se afogue mais. Exatamente. Você vai ali, você vai nadando, vai soltando uma boinha, solta outra boinha, solta o macarrão, entendeu? Então, a ideia é essa. E eu acho que a gente não pode se esquecer disso na sala de aula, entende? Que o aluno está vendo aquilo ali pela primeira vez. Para você, aquilo é muito batido, é muito óbvio, mas o aluno é a primeira vez. Então, assim, muito da tua fala ao longo do nosso bate-papo aqui me trouxe essa ideia, sabe? De que, não, a gente tem que
falar para o aluno, ele está saindo da graduação, ele já está no mercado tem um tempo, ele não sabe se faz após ou não. Nós que estamos do lado de cá, como coordenadores e professores, o que a gente tem para auxiliar esse aluno nessa tomada de decisão? Então, assim, é fundamental a nossa conversa, porque é mais comum até que um aluno queira fazer uma pós-graduação lato sensu do que um mestrado e um doutorado, a maioria vai seguir esse caminho. Então, poder bater um papo com um coordenador de cursos de pós-graduação é excelente para os nossos ouvintes. Bom, isso é para fazer o fechamento do nosso bate-papo. E aí eu quero já agradecer muitíssimo. Então, falei tudo isso para agradecer a importância do seu bate-papo para os nossos ouvintes e dizer para você deixar suas redes sociais, onde a gente encontra você. Você tem um canal no YouTube que eu indico, inclusive, lá o meu canal indica o seu canal no YouTube, os vídeos são excelentes. Sua edição é melhor do que a minha, eu te falei isso em off, porque eu não sou uma pessoa... na verdade, eu tenho um problema na hora de editar o vídeo, que eu não gosto de me ouvir. Então, é péssimo mesmo. Eu preciso... É ruim. Eu preciso de alguém editando para mim, mas eu ainda não cheguei nesse nível financeiro de ter alguém editando. Então, a edição não sai muito boa, porque eu não tenho paciência. O meu problema não é editar o vídeo, é me ouvir. Eu não tenho muita paciência de me ouvir. É ruim mesmo. Então, assim, deixa suas redes sociais, onde a gente te encontra, sinta-se à vontade para fazer um convite para pós-graduação, onde você está. Pode deixar as suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Beleza. Primeiramente, Tati, obrigado pelo convite, tá? Foi bem legal mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho e iniciativa, né? Trabalho, mas é uma iniciativa também de ter essa preocupação com o aluno, né? E realmente eu acho que os alunos carecem disso, né? Eles são um pouco carentes disso, né? De ter pessoas mais atuantes na contabilidade, uma coisa mais humana, né? Nele ouvir a gente falar, a gente já passou por isso, sem aquela coisa fictícia que a gente vê no Instagram, né? Normalmente a gente vê assim no Instagram aquela coisa longe, aquela coisa distante, não. Uma coisa real, um papo real mesmo, assim, é real, é o papo esse. Então a conversa foi essa, é uma coisa bem objetiva, uma coisa bem clara, transparente. Então eu acho que isso às vezes o aluno sente falta realmente, né? E eu acho que essa é a diferença do... Não quero ser muito pesado nas palavras, mas acaba sendo a diferença do bom professor para um outro professor. Vamos botar um professor regular, né? Agradeço e, enfim, quem quiser aí me acompanhar, tem um canal no YouTube também, o Recontabilizando. E a ideia do Recontabilizando é você recontabilizar, é você contar a contabilidade de uma nova forma, por isso recontabilizando, né? Tem uma brincadeirinha também com hack de vídeo, mas mas assim, a ideia é você contar a contabilidade de uma nova forma, uma forma fácil, prática. Então, assim, são mais pílulas de contabilidade. Eu acabo falando mais de contabilidade societária, contabilidade financeira, e o professor Fernando, que, enfim, tem uma baita experiência em tributária também, ele acaba trazendo algumas pílulas de tributária. Enfim, podem me acompanhar lá, seria o maior prazer. E quem quiser, o meu contato também no LinkedIn, Bernard, com D mudo, Matos, com dois T's. Me procurem lá, adicionem, será um prazer, vai ser todo meu, tá bom? Tati, é isso? É isso, temos aí, finalmente conseguimos desencantar esse bate-papo, que foi excelente, valeu muito a pena essa espera. Aos nossos ouvintes, muito obrigada, você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, seguir lá no podcast e até a nossa próxima entrevista. Faltam somente 2 entrevistas para nós terminarmos essa temporada. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu interesse. Tchau, tchau.